Você já ouviu falar em ginecomastia? Eu trouxe a nossa endocrinologista pediátrica para nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Lid, bem-vinda novamente ao nosso programa. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Fala então um pouquinho para nós sobre esse tema que você trouxe para a gente abordar, ajudar as mamães a entenderem um pouquinho sobre esse assunto. Então, primeiro, o que é ginecomastia, né? Esse nome meio estranho. Ginecomastia é o aumento do volume das mamas nos meninos, nos homens ou meninos, né? Então, a ginecomastia ela é diferente de lipomastia, que é o aumento da gordura local. Então, hoje em dia nós temos muitas crianças com excessozinho de peso e às vezes elas têm um aumento de gordurinha local. Mas a ginecomastia, a gente tem aumento da mama, tá? Esse aumento da mama no sexo masculino, ele pode ser normal. Em muitos casos ele é fisiológico, né? Isso é normal. Então a gente tem 3 picos de idades em que isso ocorre. No nenenzinho, né, que ocorre mais, vamos dizer assim. No neném, então o neném ele tem ainda a passagem dos hormônios da mãe pela placenta e tal. Então é muito comum o nenenzinho nascer com um aumento do volume da mama, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Mas a ginecomastia, nós estamos nos referindo só ao sexo masculino. Mas normalmente ela regride até os 2 mesinhos, às vezes vai até 1 ou 2 anos de idade, mas normalmente tem uma regressão espontânea. Isso é fisiológico, tá? Na puberdade, a gente vai falar mais, ela é bem comum nos meninos, tá? Mas a maioria dos casos, 95% também vai ter uma resolução espontânea. Em alguns casos, nos idosos também existe a ginecomastia, né? A ginecomastia ela incomoda muito os adolescentes, tá? Hoje ainda atendi paciente no consultório me procurando por esse assunto. Por quê? Porque existe aquele preconceito, né, que a mama é algo da menina, então os meninos acabam ficando muito preocupados. Então eu vou explicar um pouquinho o que seria o normal e o anormal, porque existem causas também de doenças que causam o aumento da mama no sexo masculino, entendi. né? O normal seria o quê? Fora essa fase do neonatal, na adolescência, ali em torno de 11, 12 anos de idade, pode existir um aumento leve do tecido mamário, então aquele carocinho que fica atrás do mamilo, dolorido. A maioria dos casos é bilateral, mas às vezes pode ser unilateral também. Geralmente acompanha ali o estirão do crescimento do menino e a maioria vai regredir de 1 a 3 anos, vai regredir espontaneamente, tá? Então seria o normal, né? E o resto dos caracteres do menino vão estar todos de acordo com a idade. Menos de 5% dos casos vão ser um aumento volumoso. Então vai ser aquele adolescente que vai ter uma mama que realmente vai parecer uma mama feminina, tá? Nesses casos, a grande maioria não vai ter regressão, tá? Então aí a gente vai precisar de algum tratamento, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, o que a gente tem que chamar atenção? Fora dessas idades, e nessas idades, se a gente tiver outras características, a gente pode estar falando de algum problema de saúde, né? Alguma doença, tá? Então, a gente tem drogas causando aumento de mamas. Hoje a gente tem muito adolescente usando esteroides anabolizantes, né? Testosterona, adolescentes maiores. E muitos desses podem induzir aumento de mama. A gente também tem muitos pais, mães, utilizando hormônios em gel. E às vezes, uma criança menor, se você tem o contato, né? A criança pode absorver na pele e também tem um aumento de mama, né? Então, uma criança que não está nem no período neonatal e nem na adolescência, que começa a desenvolver, o menino, né, um aumento de mama, tem que ser investigado. A gente pode estar aqui falando desde medicações, de tumores produtores de hormônios que podem, então, induzir mama. Nós podemos falar aqui de doenças enzimáticas que alteram a produção de hormônios e que a gente vai ter aumento de produção de hormônio feminino, que vai estimular o aumento também de mama. A gente pode ter algumas doenças cromossômicas, algumas síndromes que são caracterizadas por distúrbios hormonais e elas também podem aparecer com aumento de mamas, né? Então, assim, se a gente tiver aumento da mama no sexo masculino fora do período da adolescência e do período neonatal, tem que ser investigado com o endocrinologista. No período da adolescência, grande maioria vai ser fisiológica, né? Mas alguns casos vão ter que ser avaliados. Às vezes aquele menino já é uma manifestação, já tinha outros sintomas, já tinha um atraso da puberdade, mais um aumento de mamas, também vai ter que ser avaliado, tá? Falando em drogas também, existem muitas medicações hoje utilizadas que podem induzir aumento de mamas, tá? Então, desde alguns antidepressivos, na pandemia a gente teve muito adolescente com depressão, utilizando alguns tipos podem induzir, até medicamentos utilizados para o estômago, tipo omeprazol, Flazyl, sabe? Pode ter um aumento também de indução de aumento de mamas. E tem se falado muito também dos disruptores endócrinos, né? Que são substâncias que a gente tem no ambiente, em alimentos, embalagens, plásticos, que podem mimetizar ou imitar a ação de hormônios e no nosso organismo e ter alguma manifestação.
Isso a gente fala muito de bisfenol, de fitalatos, que tem principalmente em plásticos, embalagens, mas a gente também tem falado muito do óleo de lavanda, né? Não sei, a gente até fez um post outro dia, a gente comentou, o óleo de lavanda tem sido também associado com aumento de mamas no sexo masculino e tem sido bastante difundido, né? Então tem que tomar bastante cuidado com medicações, drogas. Maconha, eu já tive pacientes também de consultório, a maconha também pode induzir aumento de mama. Então adolescente, assim, a gente sempre interroga se faz uso de algum medicamento, né, medicamento ou alguma droga ilícita, né? Tá? Excesso de álcool também pode induzir. Então, sempre ficar atento, né? Então, ficar sempre atento. O ginecomastia fora desse período, investigar. E na adolescência, a gente vai avaliar as outras características para ver se merece uma investigação ou não. Olha só que importante, quanta dica valiosa. Lid, e quando a gente pensa em tratamento, o que vem pela frente? Então, tratamento. Existem algumas medicações que podem ser utilizadas, tá? Medicações via oral. Mas o efeito delas não é muito bom. Hoje em dia, geralmente, falando nesse quadro fisiológico, mas esses 5% dos meninos que têm um aumento volumoso da mama, sem nenhuma doença por trás, seria cirúrgico, tá? Hoje ainda recebi no consultório o pai que disse, eu tive isso. Então, pode ter características familiares, tá? Então, teve um pai, tios que tiveram ginecomastia e o filho também tem. E aí ninguém me falou nada, eu fiquei sofrendo e com 30 anos eu fiz a cirurgia. Olha só. E o filho dele tá tendo o mesmo problema. A gente não vai esperar, se não tiver uma regressão, a gente vai fazer cirurgia na adolescência, né? Se for Primeiro a gente tenta a medicação, ver como é que vai ser o resultado e se não tiver um resultado satisfatório, a gente vai para a parte cirúrgica. Isso. Em alguns casos, se for uma mama muito volumosa, às vezes é direto para cirurgia, tá? Vai direto. Isso. Claro que, como eu falei, tem aquele período fisiológico de 1 a 3 anos, muitas vezes a gente aguarda um pouco, né, para ver a evolução, para indicar uma cirurgia, né? E a gente vai avaliar as outras questões hormonais, porque se a gente tiver algum outro distúrbio, aí você vai ter que fazer uma reposição hormonal, né? Daí vai ter que fazer o tratamento específico, tá? A gente tem até tumores causadores de ginecomastia e o tratamento vai ser voltado para, né, para a causa, tá? Entendi, Lid. Obrigada por trazer todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se você conhece alguém, algum adolescente, algum menino ou uma criança que você acredita que possa estar passando por essa situação, manda mensagem para nós que a gente vai conversar com a nossa endocrinologista pediátrica e entender um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima! Até a próxima, gente! Agora a gente vai falar sobre a importância do brincar. Isso mesmo, brincar não é só brincar. Brincar é muito importante. Por que é muito importante? Vamos perguntar, é claro, para a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia, que está aqui novamente comigo. Bem-vinda. Obrigada. Então, brincar não é só brincar. Brincar tem todo um contexto envolvendo. Então, me fala um pouquinho sobre a importância de brincar. Sim. Eu achei bastante importante a gente trazer esse tema, porque acaba que, se a gente for pensar, qual que é a principal atribuição da criança na infância? Brincar, né? E o brincar é a forma com que a criança aprende, é a forma com que a criança concretiza, né, tudo que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes é a forma com que a criança expressa os seus sentimentos. Então, a gente tem que valorizar, né, o brincar e a gente tem que entender que esse brincar tem uma importância de que ele seja realmente algo consistente na vida da criança. Então, é muito além do brinquedo. É muito além de um brinquedo caro, um brinquedo tecnológico. Por isso que é a importância do brincar e não a importância do brinquedo. Porque na prática, o brinquedo às vezes é um instrumento desse brincar, mas não necessariamente. Então, para a criança brincar, ela não necessariamente precisa de um brinquedo. A criança consegue brincar de correr, pegar, de se esconder. Ela consegue brincar com coisas da imaginação. Ela consegue brincar com um pote e uma colher. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é bastante importante, porque em tempos de muita tecnologia e de muita tela, né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, de que para brincar não é preciso um brinquedo, é preciso a gente, né? Imaginação. Exatamente. É muito bom você trazer esses assuntos, porque às vezes as pessoas até... que brinquedo eu posso dar? Às vezes, brincar com aquela criança, um padrinho da criança. Exatamente. Doa o teu tempo, brinca com ela do jeito que tu brincava na tua infância.
Não precisa aquele brinquedo caríssimo. Às vezes os pais querem se realizar coisas que não tiveram na sua infância, querem proporcionar para os filhos. Mas coisas boas que eles tiveram na infância, eles têm que passar para os filhos, ensinar brincadeiras que realmente ajudem as crianças em vários pontos no desenvolvimento. Exatamente. E assim, hoje em dia tem inúmeros estudos falando, né, de que a partir do momento em que a criança está brincando, ela está ativando outros neurotransmissores, ela está realmente fazendo novas conexões, né? E o que é importante a gente pensar também é que o brincar, ele tem que ser algo bastante dinâmico. E que eu acho que hoje em dia, como a gente muitas vezes tem uma realidade muito mais dentro de apartamento, dentro de muita tela, muita tecnologia, eu acho que foi ficando um brincar mais formatado. Então, para brincar de cozinha, tem que ter o negocinho da cozinha, né? Então, para brincar de super-homem, precisa ter o próprio super-homem, né? Então, eu acho que a gente ter esse olhar mais ampliado, né? E quando eu digo um olhar ampliado, é de qualquer demanda. Então, por exemplo, desde não precisar de um brinquedo específico, até modificar as formas de brincar de acordo com a dificuldade da criança, por exemplo, né? Então, não é porque uma criança, por exemplo, ela ainda não fica em pé, então não dá para brincar de esconder? Lógico que dá. Tem inúmeras formas de se esconder, né? Então, a gente pode se esconder com uma toalha, a gente pode se esconder com uma coberta, ou, por exemplo, se a criança tem dificuldade de manusear aqueles utensílios de cozinha de brinquedo que são pequenos, por que não uma colher de pau grande, né? Uma colher de plástico grande, uma panela mesmo, né? Pega uma panela lá da cozinha e já traz para a brincadeira, Boa. né? Ou, por exemplo, quando a gente está falando de ambientes de parques, isso também é algo bastante importante, que esse brincar seja um brincar compartilhado. Porque as crianças aprendem muito brincando entre si. A troca é muito grande, né? Exatamente, e elas aprendem muito, né? E eu acho que muitas vezes o adulto atrapalha esse processo, né? Então, por isso que eu sempre tento deixar bem claro que o brincar ele é importante em dois formatos. O brincar com o adulto, o brincar mediado, e que a gente está ali, a gente senta e faz essa brincadeira com a criança, mas também é importante que a criança brinque livremente. Que ela brinque sozinha, que ela brinque com outra criança, né? E quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente externo, em que essa criança está convivendo com outras crianças, se tem, por exemplo, uma criança que já está andando, já está correndo, e tem uma criança, por exemplo, que ainda não anda, ou uma criança, por exemplo, que está com andador, ou uma criança que está com a cadeira de rodas. Por que não incluir, né, esse brincar, compartilhar esse brincar? Eu acho que muitas vezes essa exclusão ela começa do adulto mesmo. Não é a criança que exclui a outra criança na brincadeira, né? Porque ela não aprendeu isso em nenhum lugar. Então, teoricamente, isso é colocado mesmo. Ela né? vai olhar uma criança que é diferente, vai ter curiosidade, vai querer ver, vai querer, inclusive, brincar com aquela criança. Exatamente. Por que ela não vai brincar? Por que ela não brincaria? Só se alguém falar, ali não pode. Exatamente. Ou, não, ele é doente. Ou ele não pode. Ele né? não consegue que nem você. Exatamente. Então, quando a gente fala dessa abrangência, é realmente brincar de todas as formas e com todas as crianças, né? Porque acaba que, assim, nenhuma criança vai ser igual a outra, nunca. Né? E essa, eu acho que é a maior riqueza que a gente tem, né? A gente olhar essa diversidade mesmo com esse acolhimento para brincar realmente, né? Para realmente essa criança poder ter um interesse genuíno pelo outro. Porque eu me interesso por ele e eu vou até ele. Eu chego perto, né? Então, por exemplo, se é uma criança que nunca viu uma cadeira de rodas, um andador, como que o adulto pode contribuir? Ele usa essa cadeira para ele poder se deslocar do mesmo jeito que você está andando. Ou ele usa essa cadeira para poder colocar a brincadeira em cima do mesmo jeito que tu usa a tua mesinha, né? Então, eu acho que quando a gente traz isso de uma maneira simples e lúdica para a criança, isso é muito rico, né? E isso facilita com que essa criança seja uma criança que vá ser um adulto que inclui, né? Então é uma construção bastante importante, né? Adorei, Ju.
Obrigada por tantas informações e por nos trazer esse alerta de que o brincar é muito importante, mas que o brincar em conjunto sem excluir ninguém é sensacional. Eu adorei e espero que você também tenha gostado. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, violência obstétrica. A nossa ginecologista e obstetra, a doutora Pauline, está aqui para nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. O que seria a violência obstétrica? Como que a gente pode ajudar essas mulheres a estarem munidas de informação e saber, não, isso aqui é violência obstétrica? Bom, primeiramente, eu acho que o mais importante é saber diferenciar o quando que são intervenções no parto necessárias da violência obstétrica em si. Então, quando que eu estou sofrendo uma violência obstétrica e quando que essa intervenção que estão fazendo comigo é uma intervenção necessária para que o meu trabalho de parto evolua de uma maneira que a gente considere normal, né? Que não se prolongue a ponto de causar danos à mãe ou ao bebê. Então, a violência obstétrica, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser violência física, que a gente diz assim, forçar às vezes uma posição para gestante que está desconfortável. E o médico ficar insistindo, não, você precisa ficar assim. Ficar assim, com a perna aberta ou deitada na cama, ou enfim. A gestante é livre para ficar, né, durante o trabalho de parto na posição que ela achar melhor para ela. Pode ser violência psicológica, né, enfim, gritos, repreensões, comentários do estilo para fazer não doeu, então agora não reclama. Isso é tão comum. É um absurdo, né? Graças a Deus, eu acredito que aqui na região eu não observo com tanta frequência, mas a gente sabe que existe. Existe também violência institucional, por exemplo, a gente sabe que maternidades públicas, às vezes quando está muito cheio, leitos cheios, o que a gente chama de falta de barreira, às vezes de privacidade, então uma gestante do lado da outra, num momento delicado, difícil, exposta ali com outras pessoas, acompanhantes. Acompanhantes que passam, né, enquanto a paciente está nua, né, certas vezes, então está incluso também. Agora, o que é mais importante, eu acho, que a gente vê assim, de muita gente falando, eu sofri uma violência obstétrica, que muitas vezes realmente a gente pode considerar, mas são intervenções na hora do parto. Então, quando, por exemplo, uma rotura artificial da membrana amniótica é necessária e quando é uma violência obstétrica. Então, existem procedimentos que a gente usa, né, durante o trabalho de parto, que por certas vezes são necessários, né, que podem ajudar a mãe a parir, né, ajudar o bebê a nascer. E muitas vezes eles são usados de uma maneira desnecessária. Aí sim a gente considera uma violência obstétrica. Então, como a gente vai diferenciar um do outro, né? De certa forma, a gente não faz esses procedimentos de rotina. Então, não é todo mundo que vai precisar de sorinho de ocitocina, né, que ajuda a acelerar as contrações. Não é todo mundo que vai precisar romper a bolsa, né, artificialmente. Mas a gente tem um gráfico que a gente usa, que a gente chama de partograma, que a gente avalia como é que está evoluindo a dilatação, a descida do bebê durante o trabalho de parto. E quando a gente observa, faz 2 horas, 3 horas, 4 horas que está na mesma. E aí, o que eu faço? Então, eu passo por uma cesárea, mas uma cesárea também é uma intervenção, né? Então, claro que o maravilhoso, o esperado para todo mundo é um parto natural, lindo, sem intervenção nenhuma, espontânea, mas a gente sabe que não sei na maioria das vezes, mas muitas vezes não é assim que acontece. Então aí, 4 horas em trabalho de parto sem evoluir, a gente faz o quê? Então existem esses artifícios que a gente usa que podem ajudar a paciente a evoluir nesse trabalho de parto, que é
romper bolsa, sorinho de ocitocina que vai estimular as contrações ficarem mais fortes, mais seguidas. Às vezes, estimular a paciente também a algumas posições. Talvez não seja que ela queira, mas a gente vai orientar. Essa posição pode ser mais favorável dentro. Tudo com a paciente concordando, né? A paciente não é obrigada a nada, mas o médico está ali para orientar o que pode ajudar. O que às vezes falam muito da violência obstétrica, né? Na questão da episiotomia, que é o cortezinho, né? Na vagina, que é o mais falado. Gente, é muito raro precisar de episiotomia hoje em dia. Assim, eu posso contar nos dedos as vezes que eu precisei fazer uma episiotomia, que é em caso de que é urgência mesmo, é o bebê quase que está nascendo, que está com uma bradicardia, o coraçãozinho começa a ficar mais fraco e a gente vê que não está evoluindo. Então, é uma forma que a gente tem, às vezes, de aliviar e acelerar o nascimento do bebê, mas é muito raro. De rotina, que a gente sabe que tem muitos serviços que ainda fazem de rotina, é todo mundo que está ali ganha um cortezinho. Isso não se faz, pelo menos não deveria se fazer, né? Como é importante essa gestante passar pelas consultas e estar munida de informação para saber o que é o ok, o que se espera em um trabalho de parto e o que é a violência obstétrica. A pessoa sabendo, podendo questionar, mas é necessário? Eu realmente estou precisando? Porque quando a gente é leiga, a gente não conhece, a gente vai confiando no profissional que está ali. Exatamente. Às vezes, uma cesárea que aquela paciente não queria, e aí acontece porque o médico, como falam assim, já tem que sair. O coraçãozinho do bebê tá fraco. Quem que vai dizer que não, eu quero insistir aqui, Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente tem informação, quando o profissional tá ali e explica o que está acontecendo, é muito diferente. Eu acho que omitir da paciente também faz parte de uma violência, porque ela tá ali confiando naquele profissional. Exatamente. Mas o que eu digo é que informação é tudo, né, para as pacientes. Eu sempre digo, desde o início, já vai estudando, entendendo como que é o trabalho de parto, por que eu estou sentindo as dores, por que eu estou com esse desconforto. Como que deve evoluir. Como que deve evoluir. Porque muitas vezes a gente romantiza o parto, né? É lindo, maravilhoso, vai lá, é rapidão, vai nascer, mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Então, se a gente entende o que deve acontecer com o nosso corpo, e quais as possibilidades, não, então agora é necessário, né? A partir daqui não está evoluindo. Sempre com orientação do médico, confiar no profissional que está te acompanhando, mas o conhecimento é a melhor forma de prevenir uma violência obstétrica. Né? Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, se aconteceu algo com você e você quer ter certeza de que realmente foi uma violência obstétrica, manda mensagem para nós, a gente encaminha para nossa ginecologista e conte conosco. Até a próxima. Muito obrigada, até mais. A gente já falou muitas vezes sobre seletividade alimentar, mas hoje a gente vai falar de seletividade alimentar e o trabalho da fonoaudióloga nesse processo. É claro, com a Ana, nossa fono. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal de casa que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar, então, sobre a atuação do fono dentro da seletividade alimentar, porque muitas pessoas não sabem, não conhecem sobre o papel do fonoaudiólogo dentro da alimentação infantil. E eu posso te garantir que faz a diferença. Isso que eu queria entender. Então, se eu tenho uma criança em casa que ela não está se alimentando, como o fonoaudiólogo pode me ajudar nessa situação? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que contextualizar qual é o papel do fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, ele é o profissional capacitado que tem conhecimento tanto técnico quanto científico para realizar o acompanhamento e a reabilitação e a avaliação das funções estomatognáticas. O que é isso, né? Que nome esquisito é esse? As funções estomatognáticas são as funções relacionadas com a cabeça e com o pescoço. Então, respiração, deglutição, mastigação, fonação, sucção. Então, todas essas funções ali,
elas vão impactar na alimentação de alguma forma. Então, nada mais justo do que o fonoaudiólogo atuar dentro da alimentação infantil e também atuar na seletividade alimentar. Muitas vezes as crianças elas têm demandas mastigatórias, de deglutição, de sensoriais, que o fonoaudiólogo vai trabalhar dentro do contexto sensório-motor oral, dentro da musculatura e dentro das funções. Que interessante. Então, assim, chega uma criança lá no teu espaço que não come, como que é essa abordagem? Como que vem, assim, o que vem pela frente? Eu acho que é sempre muito bom e muito importante a gente dizer que dentro da seletividade alimentar, o fonoaudiólogo ele tem um papel de apresentar, de instruir, de conscientizar a família e a criança, mas também ele não vai fazer uma intervenção diretiva. Muito dificilmente vocês vão ver um fonoaudiólogo que vai invadir a boca da criança dentro do trabalho da seletividade alimentar, porque isso muitas vezes mais traz prejuízo do que qualidade, né, do que resultado. Então, o trabalho dentro da seletividade, muitas vezes ele é de formiguinha. E ele engloba todo um contexto de acompanhamento multiprofissional. Então, um nutricionista, um fonoaudiólogo, muitas vezes um nutrólogo, às vezes também um terapeuta ocupacional. Então, tem um conjunto de profissionais que vão atuar em prol daquela criança. Um psicólogo também, em alguns casos. Hoje, em consultório, as crianças que eu atendo, elas têm uma idade média entre 2 e 4 anos. São as crianças que chegam para mim. E a gente tem como marco, né, como característica dessas crianças, às vezes uma dificuldade na alimentação na infância, na introdução alimentar, uma introdução alimentar dificultosa, uma amamentação difícil. Então, essas crianças têm uma predisposição maior a se tornarem seletivas. Então, o fonoaudiólogo ele já pode acompanhar essas crianças desde o processo de introdução alimentar, porque ele trabalha com as funções, né, estomatognáticas, ele trabalha com a sucção, então ele trabalha com a amamentação, ele trabalha com a mastigação, ele trabalha com a deglutição. Então ele tem todo o respaldo e todo o conhecimento para auxiliar essa família e essa criança. Que interessante. E como que você monta uma rotina com essa criança que chega lá? Qual é o período que ela passa contigo? Como é que funciona essa parte? Normalmente as crianças de seletividade alimentar, elas passam a acompanhar comigo 1 vez por semana, 2 vezes por semana, num horário de atendimento comum, né? Então, em torno de 45 a 60 minutos de atendimento por semana, por atendimento, né? Às vezes 2 vezes. O meu espaço, o meu consultório hoje, ele é um ambiente todo lúdico, todo voltado para terapia alimentar, a criança né? quer ir lá. Ela quer ir lá. Tem uma cozinha em miniatura, tem as comidinhas de brinquedo. Então, é um ambiente lúdico, onde a gente vai trabalhar a alimentação sem a criança perceber que a gente está trabalhando a alimentação. Que legal. E muitas vezes a família traz a comida de casa, ou a gente prepara lá em conjunto, e a criança vai criando desejo, vontade, quer participar. Então, torna-se aquele problema algo que é prazeroso e não algo que é um problema. E a criança vai aprendendo pelo brincar. Na alimentação não é diferente. Que lindo. E aí, crianças que chegam seletivas, depois de algumas sessões, você consegue mostrar para essa família que realmente a brincadeira, a forma lúdica, claro que ela não vai sair comendo tudo, né? Mas já vem um resultado positivo, as famílias, como é que ficam? Me conta. É emocionante, né? Sempre que a gente fala de alimentação infantil, acho que toda conquista é muito válida. Normalmente é um processo longo, eu nunca escondo isso das famílias. A seletividade alimentar, ela requer um acompanhamento um pouco mais prolongado, mas às vezes em questão de 1 mês, é o que eu tenho observado no consultório hoje, as crianças que chegam, por exemplo, não come arroz, e a gente trabalha o arroz durante 1 mês inteiro, 4, 5, 6 sessões, ela começa a aceitar esse arroz, porque a gente tem toda uma rota do que é comer, né? Então, a rota do comer vai desde o tolerar a comida, do cheirar a comida, interagir com a comida, tocar na comida, provar a comida, comer a comida. Então tem toda uma trajetória. As pessoas querem que já chegue lá no final, mas tem um caminho para chegar. Tem um caminho. Então a gente pega e vai trabalhar com essa criança todo esse trajeto da comida, né? Então às vezes chega rejeitando uma banana,
poxa, então primeiro eu vou pegar uma banana de plástico, vou brincar com ela, vamos no mercadinho, vamos dar a banana para o macaco, vamos dar para a bonequinha, então depois eu trago uma banana de verdade e assim por diante, até ela tolerar, ela interagir. Ah, então vamos dar a banana na boca da boneca. Ah, não, agora é a minha vez. Aí às vezes começa a criança a falar. E aí ela come a banana. Então tem todo um trajeto aí pela frente para ela aceitar esse alimento. Mas o fonoaudiólogo pode sim auxiliar dentro da seletividade alimentar e o trabalho inter e multidisciplinar traz ainda mais qualidade e mais efetividade para essas famílias. Então, sempre que possível, busquem uma equipe completa, com um fonoaudiólogo incluído. Adorei. Quanta informação maravilhosa. Se você conhece alguém que está vivendo esse momento, que tem alguma criança nessa parte de seletividade alimentar, essa pessoa precisa assistir a nossa entrevista, essa família precisa de informação e a gente tem uma especialista nesse assunto. Então, manda mensagem para nós, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque informação muda todo o contexto. Até a próxima! Até! Muito obrigada pela entrevista de hoje, Mari. Obrigada, pessoal!